Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eternaliza. Hoje é uma analisa diferente. Hoje a gente vai analisar os times que vão disputar o Campeonato Brasileiro Feminino. E comigo hoje para fazer o Eternaliza, meu parceiro de bancada, o Matheus, que sempre está comigo no Eternaliza. E a nossa convidada especial, a Flávia, do Falta Nelas. Inclusive, sigam ela no Instagram. Tudo bem, Flávia? Boa noite, tudo sim, e você? Tudo certo. E antes da gente começar, não se esqueçam de, inclusive, as redes sociais da Flávia, a gente vai deixar aqui nos comentários do vídeo, então sigam nós também, mas sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, deixa aquele like no vídeo, deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e sem mais delongas, Greg, solta a vinheta aí. Muito bem, gente. Como eu falei rapidamente no início, hoje a gente vai fazer uma pequena análise de como poderá ser o Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos falar um pouco individualmente dos times e o que a gente espera para esse campeonato. Por isso, a gente trouxe uma especialista em futebol feminino aqui para falar com a gente, que tem mais que nós. E se você não conhece futebol feminino, não é, o brasileiro feminino é diferente do masculino. O masculino é pontos corridos, quem fizer mais pontos ganha. O feminino é diferente. O feminino são 16 equipes, são menos times. Daí a mesma coisa do masculino, os 4 últimos são rebaixados, os 4 da A2, que é a Série B, sobe, e os 8 primeiros disputam o mata-mata, quarta, semifinal. O campeão e vice vão para a Libertadores. Caso, daí, por exemplo, a Ferroviária é a atual campeã da Libertadores, ela já está classificada. Se ela bater campeão ou vice, a terceira colocada vai. Então, funciona mais ou menos assim. E, Coutinho, por favor, vamos começar a falar dos times. Bem, vamos começando então, Fredão, Flávio, mais uma vez um prazer tê-la aqui com a gente hoje. E vamos começar falando do pessoal que chegou na Série A1, né? Pegar os dois times que subiram sem muito alarde, pessoal, talvez por não conhecerem muito as equipes, são equipes que aparentemente estão mais próximas de lutar para a permanência do que para outra bater um mata-mata de repente, que é o Brasil e o Napoli. Flávia, como é que você vê essas duas equipes nessa primeira temporada de Série A1? Você acha que elas podem surpreender ou o panorama delas é realmente lutar para não cair de volta para a Série A2? E boa noite, gente. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, eu queria começar falando do Napoli. É um time que muita gente pode achar que vai lutar, né, para não cair. Só que eu penso um pouco diferente. O Napoli é um time que veio investindo bastante, ainda mais depois que foi campeão, né, do Brasileirão Série A2. É um time que veio que está com bons reforços. E tem times no Brasileirão Série A1, infelizmente, né, não caíram ano passado, porém, esse ano, se não manterem o equilíbrio, se não melhorarem, correm esse risco, porque os times que vêm da Série A2 estão muito focados. O Napoli, inclusive, contratou a goleira, que foi convocada agora para a seleção. Ai, gente, me deu deu um branco no nome dela. Mas eles estão com uma goleira de seleção, a gente pode dizer. Ela acabou de vir do Santos para lá, então já é um reforço e tanto. E eu acho que é um dos times que vem para surpreender a gente, o Napoli. O Napoli, eu acho que muita gente acaba não conhecendo, né, esses dois times, porque, querendo ou não, o futebol feminino ainda é muito os times são muito reflexos do masculino. Então, sem dúvidas. O Corinthians vai jogar, normalmente quem torce para o Corinthians acompanha o masculino vai ver ali um jogo do feminino, vai acompanhar mais. O Napoli não tem esse vínculo com o time masculino, acaba tendo essa visão mesmo. Eu mesmo não sabia que tinha pego a goleira do Santos. E eu tenho... Foi a Nicole, gente. Lembrei. Você falou agora, eu lembrei. A Nicole. E eu também, de verdade, a minha visão era que era um time que ia brigar ali para ficar no meio de tabela. Não esperava que fosse tivesse montando um time tão forte para brigar ali pelas quartas de final. Olha, não sei se assim se briga pelas quartas de final, por conta que os times do ano passado se reforçaram muito, principalmente a Vai Kinderman, Ferroviária, está com muitos novos reforços, Flamengo, Palmeiras. Então, mas eu acho que é um time que não vai cair. Não, perfeito, Flávia. E o Real Brasília, você também tem essa visão? Acho que é um time que vai surpreender? Ou esse sim é uma equipe que já não conta com tanto reforço, que esse sim pode aí pontar numa disputa para voltar para a Série A2?
Então, o Real Brasília foi um time que subiu também, jogou muito bem o campeonato, fez um excelente campeonato, eliminou grandes equipes durante a competição Brasileirão Série A2 ano passado. Tem ótimas atletas, se a gente falar que não é mentira e tudo mais, só que, querendo ou não, às vezes pesa um pouco a parte do investimento. Infelizmente, a gente sabe que às vezes essas equipes maiores têm mais investimentos e tudo mais, e equipes menores às vezes acabam não tendo tanto esse preparo, sabe? E a gente não vê isso só no feminino, a gente também vê isso bastante no masculino. Mas eu acho que o Real Brasília também, se for lutar para não cair, acho que vão brigar muito. Porque para as meninas, elas sempre falam que é um sonho estar vivendo isso, é um sonho estar subindo para a Série A1. Então é um time também que a gente pode esperar muita coisa boa, só que vai ser difícil. Porque esse ano, eu que venho acompanhando as edições do Brasileirão Feminino, eu acho que esse vai ser um dos mais difíceis e um dos campeonatos, se não mais, que mais disputado, que acho que eu não tenho um campeão para falar assim, eu tenho certeza que esse time vai ganhar e tal. Eu acho que vai ser um campeonato muito disputado esse ano. Não, perfeito. E já que o assunto é a segunda divisão, Série A2, eu queria falar de um time que subiu da Série A2 para 1 agora e também comparar com outra equipe que no masculino está na Série B, né? Aliás, duas equipes que o masculino jogam a Série B, que é o Botafogo e o Cruzeiro, né? Que vivem similaridades no masculino, perdendo cota de televisão por estarem jogando na segunda divisão, estarem com várias dívidas, vários problemas relacionados a isso. E no feminino a gente já não vê tanto isso, né? O Cruzeiro se reforçando bastante, trazendo bons reforços, até reforços de seleção brasileira e de fora do país. E o Botafogo vindo de um título carioca também, se reforçando bem. O quanto você acha que a crise que está afetando o futebol masculino dessas duas equipes pode ameaçar o campeonato do brasileiro dessas duas no feminino? E como é que você vê essas duas equipes dentro do campeonato como um todo? Acho que dá para disputar uma ida para o mata-mata ou ainda é um patamar um tanto distante para essas duas equipes, uma vez que o Cruzeiro ficou em 10º, o Botafogo chega agora, como é que essas duas equipes estão vindo? Então, o Cruzeiro, eu acho que ao todo isso afetou tudo lá, né? Futebol feminino também com tudo isso que o time masculino veio sofrendo, eu acho que por uma parte também afetou bastante as meninas, sabe? Mas como foi uma equipe que terminou em 10º ano passado, mas foi uma equipe também que brigou pelo Mineirão, pelo Campeonato Mineiro ano passado feminino, perdeu pro Galo na final, estava ganhando o jogo, aí sofreu empate, faltando 17 segundos para o jogo acabar. Então, foi jogão. Mas o Cruzeiro é um time que tem ótimas peças, jogadoras maravilhosas, tanto que uma das goleiras de lá, veio para o Corinthians agora. E eu acho que luta também para passar para essa próxima fase. Eu acho que as meninas vêm com esse sangue no olho de não ter conseguido ano passado e esse ano vão tentar. O Cruzeiro, ano passado, no primeiro jogo contra o Corinthians, eu achei um jogo muito bom. As meninas perderam de 3-1, Cruzeiro no caso, mas foi um jogo muito equilibrado. A gente vê a estatística do time, né? A tática, e eu acho um time muito bom, regular, e eu acredito que possa sim passar para a fase do mata-mata. O Botafogo subiu agora e a gente vê que é um time que veio tendo muito investimento. Isso é uma coisa muito boa. Teve muitas propagandas, tal, a Centro apoiou muito elas ano passado e esse ano veio apoiando também com a camisa, tudo mais, e levando mais pro torcedor, sabe? Apresentando mais o time pro torcedor, mostrando que sim, que tem um time feminino para acompanhar as meninas, tal. E esse título que elas ganharam agora do Carioca eu acho que é uma coisa muito boa para elas, porque nos últimos anos quem vinha levando esse título era apenas o Flamengo. E elas vieram com tudo, subiram para a Série A1, ganharam esse Carioca e mostraram que estão para brigar. O elenco do Botafogo tem muitas peças novas, muitas meninas novas chegando. E eu acho que elas vão se mostrar muito bem nesse Brasileirão, e agora é a chance delas brilharem, né? Então, eu acho que, tipo, apesar das dificuldades no masculino e tudo mais, com certeza também devem enfrentar algumas no feminino, só que são times que eu acho que vêm forte, vêm para mostrar o seu futebol e tudo mais, conquistar seu espaço no futebol feminino. O único problema dessas dívidas de Cruzeiro e Botafogo é que não se reflete só no masculino, se reflete no clube como um todo, né? O
clube todo Com certeza. por conta desses más gestores de caráter duvidoso. Então, Sim. a gente espera que isso não afete o futebol feminino, que está afetando o masculino, né? Porque são equipes tradicionais, né? Então, elas precisam estar em evidência. Bom, Sim, com certeza. falando em equipes tradicionais, a gente tem dois times que são assim, tiveram seus momentos de glória e momentos de dominância no futebol feminino, que foi o Santos e São José. Ultimamente não andam com equipes tão fortes. São José, pelo que eu vi, vem se reforçando. Inclusive, nosso primeiro entrevista foi com a Beatriz Silva, atacante de São José. E que nem o São José, tricampeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil. O Santos também ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. E você acha que essas equipes vêm para essa temporada com aquela força do passado ou elas estão em fase de reestruturação para montar times fortes? Quero começar falando pelo São José, que eu já estava até gravando um vídeo sobre, que é o nosso maior campeão, né, da Libertadores. São 3 títulos e, infelizmente, teve uma fase muito boa. Infelizmente, como todo time, todo mundo passa pelas suas fases ruins. E eu acredito que o São José não esteja em uma das suas melhores fases, mas vem com muitos reforços e reforços bons mesmo, sabe? Nomes, meninas que têm história no futebol feminino, com títulos e tudo mais. E eu creio que o time está em uma fase de estar se reerguendo aos poucos, sabe? Eu acho que esse ano já vai ser um ano melhor para elas do que a temporada passada. Eu acho que esse ano já vai ser um ano mais fácil, por todos os reforços que já tem e tudo mais. Só que eu acho que ainda não é o ano para falar assim que o time vai estourar, vai voar novamente, porque agora a gente sabe que a tendência é ficar cada vez mais difícil, ainda mais com os grandes de São Paulo, os lugares sempre se reforçando cada vez mais, né? E você falou também do Santos. O Santos, que foi um dos maiores nomes feminino no começo, e até hoje é o primeiro time brasileiro a conquistar a Libertadores, foi em 2009 e tudo mais. Tinha time que tinha Marta, entre outras atletas gigantes. Então, eu acho que as Sereias da Vila passaram por um momento difícil. Quando você acaba, às vezes, perdendo grandes atletas, vão para outros clubes e tudo mais, querendo ou não, às vezes isso dá uma caída no time. Ano passado, foram muito bem, gostei bastante dos jogos dela e tudo mais, só que já teve anos melhores, como a gente falou aqui. E esse ano eu dei uma olhada em alguns reforços do Santos e tudo mais. Eu também acho que não vai ser um ano tipo do ápice e tal. E também perdeu algumas jogadoras, principalmente o pacote, né, que mandaram pro Avaí Kinderman. E eu acho que são jogadores que vai fazer falta. Mas também teve um contrato muito bom aí, Bianca Brasil, e eu acho que isso vai dar um up no time. Eu acho que é um time também que vem para brigar, e eu acho que é um dos times que vai para a fase de mata-mata do Brasileirão, hein? Legal. O Santos, que infelizmente, né, o futebol feminino, né, é praticamente desse século, né, aqui no Brasil. A gente está vendo o início de um futebol, de um segmento que no masculino já é centenário aqui no Brasil. E realmente, tipo, aquele time super apelão das meninas da Vila, das Sereias da Vila, que passava o trator em todo mundo, foi descontinuado na época que o Neymar ainda jogava no Santos para pagar o salário do Neymar, né? Foi descontinuado o Falcão no futsal e a Marta no futebol feminino para conseguir bancar o Neymar. Então, infelizmente, a gente tem essas partes da história que é meio... É muito complicado isso. E estraga bastante a continuidade, né, do projeto, das meninas. E falando em projeto, a gente tem 2 times aí, um que está se reforçando bastante e outro que também não é muito conhecido pelo povo brasileiro. Primeiro o Bahia, né, que está também subindo da Série A2, que a gente viu que trouxe reforços, está aí querendo montar uma equipe forte feminina. E o Minas, né, o Minas que foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento da temporada passada. Sinceramente, é difícil achar informação. Isso é uma coisa que eu e o Coutinho, a gente sentiu muita dificuldade. A gente vai pesquisar sobre os times e os próprios clubes não postam muita notícia dos times, então fica meio difícil arranjar informação. Mas eu vejo o Minas como um dos times que lutam para não cair esse ano. Então, o Minas Brasília, ano passado, né, não caíram. Quando elas descobriram que não caíram, foi energia maravilhosa, os vídeos que elas postaram,
continuaram firme na Série A1. E eu acho que é um time que vem para surpreender. O Minas Brasília vem com muitos reforços legais, bacanas. Para mim, um dos mais destaques assim, é a Carla, que veio do Palmeiras, jogadora de nome, que sempre faz ótimas partidas. E eu acho que é um time que vem investindo no futebol feminino, sabe? O Minas tem essa estratégia, principalmente na base. E eu acho que vem sim também para... Eu não falo que... Acho que vai ficar naquele meio termo, sabe? Eu acho que vai ser uma surpresa para todos nós. A gente só vai poder falar melhor quando começar o campeonato, quando a gente começar a acompanhar mais, ver o desenvolvimento do time. Mas é um time que eu acredito bastante nessa temporada. Não sei se passa por mata-mata, mas eu acredito que o Minas não cai. Já o Bahia, ano passado, a gente, infelizmente, depois do Campeonato Brasileiro, perderam muitas atletas. Muitas delas se manifestaram nas redes sociais, falaram que a diretoria do time apenas havia dispensado, sabe? E foi um pouco confuso, foram atletas que realmente ajudaram, estavam ali, mas também vem com bons reforços. O Bahia, eu acho que são 5 ou 6 reforços, jogadoras com nome e tudo mais, só que eu acho que não vai ser um campeonato tão fácil. Mas eu acho que vai estar brigando ali para tentar a vaga, senão vai estar ali no meio termo. Agora a gente vai para a dupla Grenal, né? Que se é para falar já fala do Santos, tem que falar dos dois juntos. E são duas equipes que vêm mostrando uma certa consistência, né? As duas foram para o mata-mata ano passado e olha que engraçado, as duas caíram nas quartas, mas cada uma caiu para uma finalista. O Inter caiu para o Avaí Kinderman e o Corinthians. Então eles caíram para os times que foram disputar a final. E como é que você vê a dupla gaúcha para essa temporada? Muito forte. Meu Deus do céu. Eu, particularmente, os reforços do Internacional e do Grêmio foi um dos que eu mais adorei. O Grêmio, o Internacional aí, que vem com a goleira Vivi Rosel, que fez um ótimo trabalho no Palmeiras ano passado. Para mim, foi uma das melhores goleiras durante o campeonato inteiro. Manteve uma boa estabilidade, fazia ótimas defesas. E também com o atacante, a Milene, que estava na China, né? E foi um dos reforços que veio. Infelizmente, ela teve uma lesão. Acho que ela já não vai poder começar assim agora, mas eu acho que é uma jogadora que promete bastante. E entre outros reforços do Inter. Então, eu acho que o Inter vem muito forte. As gurias coloradas, ao longo desse tempo, desse crescimento do futebol feminino, é um time que vem se reforçando, que vem mostrando realmente estar interessado com o futebol feminino. A base deles é ótima. Campeã ano passado do Sub-18 e esse ano foram vice-campeãs também. Perderam para o Fluminense na final. Só que, assim, maravilhoso. O Grêmio, que ano passado, muita gente achou que o Grêmio não passaria para a fase do mata-mata, tanto que quando as meninas passaram, né, teve live falando que o Grêmio passou sim, não caiu, e foi muito legal, que o Grêmio chegou ano passado no Série A1. E vem com muito reforço também o Grêmio. Muitos reforços, muitos. Eu estava dando uma olhada, fiquei perdida, porque é nome demais. E que nem eu estava falando anteriormente, é jogadora com muitos títulos na carreira, que falam que vão vir para ganhar mais, e eu acho que isso é muito importante. Vieram com um pacote aí da Ferroviária também, o Grêmio, a Andréia Rosa, que, nossa, gente, o histórico daquela mulher é incrível, já falou que vem para ganhar títulos, a Maglia também, que era da Ferroviária, foi. Então, são bastantes reforços que vêm aí. Eu acho que são dois times que eu tenho, na minha opinião, ao meu ver, vão sim para a fase de mata-mata. Rapidinho, antes do Coutinho continuar, eu queria só queria salientar que o Grêmio perdeu a zagueira Analice para a Ferroviária esse ano e vai ter muita dificuldade na defesa, porque a gente viu como a Analice além de ser uma excelente zagueira, ainda é artilheira. Então, acho que o Grêmio... Sim, ágil demais. Acho que o Grêmio fez um mau negócio de deixar ele para a Ferroviária, mas beleza. Mas eu vou falar aqui um dos reforços do Grêmio, que eles trouxeram como zagueira aqui. Uma dessas que eu estava falando é a Andréia Rosa. Uma dessas... Deixa eu só confirmar aqui para mim não estar falando
errado, mas é zagueira mesmo. Perdeu a Annalise para... Foi uma troca, podemos dizer. A Annalise foi para a Ferroviária e a Déia veio para o Grêmio. Mas são duas jogadoras gigantes. A Annalise, nossa, nessa Libertadores brilhou muito, ainda mais naquele gol contra o River Plate. Nossa, meu Deus. Maravilhoso. Eu ia comentar exatamente a passagem da Annalise pelo Grêmio, o Fredão se antecipou a mim, mas realmente uma jogadora, né, jogadora que marcou muito a sua participação na Libertadores, principalmente com esse gol que colocou a Ferroviária na fase seguinte, depois da vitória contra o River Plate. E uma pessoa maravilhosa também, se você não assistiu a nossa entrevista com ela, depois do vídeo aqui, vai lá, dá uma moral, assiste, ficou bem bacana também. Mas já que a gente está falando de clássicos, né, de times grandes, rivais, vamos falar de outros dois times que têm seus times no masculino, que rivalizam e estão criando essa rivalidade também no feminino, que é o Palmeiras e o São Paulo, que vem investindo cada vez mais também nos seus times femininos. O São Paulo até trouxe a Cristiane há uns tempos atrás. O Palmeiras agora com um time próprio, já não tem mais uma parceria como tinha sido feito anteriormente. Flávia, como é que você vê essas duas equipes no Brasileiro? Elas bateram no passado um mata-mata. Acha que esse ano vai se manter esse desempenho ou prevê que não? Como é que você vê essas duas equipes esse ano? Eu começo falando do Palmeiras, né? Que para mim, se é um time que estava forte na temporada passada, essa temporada vem mais forte ainda. O Palmeiras trouxe muitas jogadoras que estavam no Kinderman ano passado, né? Que foram vice-campeãs. E jogadoras da seleção. Então, é um time que vem muito forte, gente. E eu quero ver a estreia, eu quero ver o entrosamento desse time em campo. Porque realmente são jogadoras muito boas. Se a gente pegar a convocação que a Pia fez para esses jogos preparatórios e para o período de treinamento, se eu não me engano, deve ter umas 6 ou 7 jogadoras do Palmeiras. Então, é um time que vem com tudo mesmo. Você falou da rivalidade que vem criando entre Palmeiras e São Paulo, mas eu estou muito ansiosa também para ver um Palmeiras e Corinthians no feminino aí, que eu acho que vai ser um jogão. A gente já rivaliza tanto no masculino e agora chegou a vez do feminino também. E o São Paulo é um time também que vem se mostrando cada vez mais forte, cada vez mais apoiando o futebol feminino. E a gente começa pela categoria de base, né? Que vem brigando por títulos, vem crescendo cada vez mais. E quanto ao profissional também, o São Paulo tem muitas boas jogadoras, vem se fortalecendo, vem com bons reforços para essa temporada. A atacante Gláucia, que para mim, nossa, é uma das melhores da atualidade. Então, eu acho que vamos ter bons jogos aí contra os rivais nessa temporada do Brasileirão. E acho que a gente não perde por esperar, né? Estamos todos muito ansiosos por início desse campeonato, porque a gente sabe que não vai ser um campeonato fácil. Por conta, tipo assim, muitos times se fortalecendo e tal, então estou bem ansiosa para poder acompanhar. Falando do Palmeiras, eu já vi o Fredão aqui abrindo um sorriso na câmera, né? Muito esperançoso para ver o feminino ganhar o masculino, Fredão. No esquema tático a gente nunca escondeu o time, né? Na verdade, a ideia era esconder, mas no primeiro podcast o Matheus já soltou o time de todo mundo, então a gente já assumiu o daqui. E sim, pô. Não tem por que esconder. Tá certo, o bom é ser clubista. Mas eu venho acompanhando desde quando o Palmeiras foi obrigado, né? Foi obrigado a ter o time feminino por conta daquelas condições da CBF e da Conmebol. No começo dá para ver que era mais relaxo, que fazia parceria com outro time, que as meninas não jogavam no Allianz, né? E é legal ver essa mudança, que agora assume o time próprio. Com certeza. As meninas jogam no estádio que o masculino joga, que inclusive é um estádio fantástico. E, pô, fiquei mó feliz com esse reforço, vendo como o time está se fortalecendo. Agora, tem dois times que eu acho legal de se falar. Primeiro, o Avaí Kinderman, que é uma parceria de empresa, né, com o clube, e a gente vê que é uma parceria que vem dando certo. É uma das parceria forte. É uma das grandes potências aí do futebol feminino na atualidade. E uma coisa que eu acho curiosa, que é o Flamengo, que também tem parceria, só que com a Marinha, né? E você pensa o Flamengo, o time que, pô, agora nessa época de paralisação desse vírus aí que a gente pode citar aqui, fez as contratações pro masculino mais caras da história do futebol brasileiro
e não injetou tanto dinheiro assim no feminino. Então, não vejo se essa parceria com a Marinha é para conseguir atletas também, ou se é só uma forma de integrar ali time com o Exército. Não sei direito como funciona. Daqui você fala um pouco desses dois times, essa parceria Avaí Empresa e Flamengo e Marinha. Eu quero começar falando pelo Flamengo e Marinha, né? Porque o Flamengo é um time gigante na atualidade no masculino, que vem ganhando muito título, vem ganhando muito dinheiro. Só que a gente pergunta cadê o investimento nessa parte do feminino. Muitas vezes as atletas, ano passado, em diversos jogos, iam jogar. O banco de reserva delas era na cadeira de plástico lá, tal. Às vezes tomando o maior sol, todo mundo com a mãozinha assim no rosto, tampando de sol. E assim, gente, particularmente, isso é um absurdo, né? Porque é um time muito rico, não é um time para a gente falar que não tem condições de estar investindo, tudo mais. Então, eu acho isso um pouco um descaso. Tanto que o Flamengo não foi um dos melhores times ano passado, tem muita coisa para melhorar. E eu acho que, tipo, esse ano investiram mais na modalidade, vieram com bons reforços, e espero que invistam mais, né? Porque é um time que tem condições de fazer isso. E eu acho que é um time que vem mais forte nessa temporada, mais do que na anterior. Já o Avaí Kinderman, a gente vê que é uma parceria que totalmente deu certo, né? Eu já bati um papo com a zagueira, a capitã, a Tutu, e ela fala que lá, para eles, tal, os torcedores adoram o time, que quando elas disputaram a final da Copa do Brasil foi uma loucura, foi como se tivesse sido um feriado lá, porque a maioria dos comércios fecharam mais cedo para poder assistir elas e tudo mais. E é um time que a gente sempre vê resultado em campo, sabe? Muito time que muitas pessoas não conheciam, só que ano passado tinham feito as ótimas temporadas já, só que ano passado estourou. O time do Kinderman é muito bom, tanto no ataque, tanto na defesa também. Só que, infelizmente, esse ano perdeu ótimos nomes para o Palmeiras, né? Algumas do meio campo ali, outros no ataque. São jogadores que vão fazer muita falta. Só que o Kinderman não ficou para trás, já trouxe um pacote bom do Santos aí. Meninas também que já ganharam muito, que se mostram muito bem em campo. Então, eu acho que esse ano ainda continua como uma das favoritas para ser campeão do campeonato. Bom, eu não sei o que eu tinha. Você quer fazer um comentário do Flamengo, do Avaí Kinderman? Cara, só nossas críticas normais ao Flamengo, né? A Flávia tá chegando agora, mas é de praxe daqui do canal a gente falar mal do Flamengo, porque realmente é um absurdo, né? Os caras investem tanto em trazer jogador meia-bomba para o futebol masculino e na hora de prestigiar o feminino os caras não fazem nada, né? Não investem, não fazem o investimento, que é uma das maiores críticas que a gente tinha até uns anos atrás. Bom, e agora vamos falar aí da cereja do bolo, né? Falar dos dois grandes times, Ferroviária e do Corinthians, os dois últimos times campeãs brasileiras, as duas últimas equipes campeãs da Libertadores. Principalmente nesse último campeonato feminino que teve, que foi a Libertadores, a gente viu como o Corinthians é um rolo compressor, né? 35 gols feitos, um sofrido. E a Ferroviária mantendo aquele bom trabalho, aquela boa sequência. Inclusive, um abraço, Ferroviária. Metade de nós ter entrevista com o pessoal da Ferroviária. Então, coraçãozinho para todas vocês. Patrocina nós, Ferroviária. Patrocina nós. Só de mandar a camisa, a gente já vai só falar de vocês. Então, pode me incluir aí também, tá, gente? 3 camisas, não custa nada para vocês e todo mundo vai falar da Ferroviária. Todo mundo sai feliz. Então, vou começar falando pela Ferroviária, né? Eu acho que é um time gigante no futebol feminino, um time que realmente abraça a causa. A gente vê que a Ferroviária faz isso porque ama, sabe? Como você falou, teve muitos times que a CBF obrigou até o time feminino para poder participar do brasileiro e tudo mais. Então, querendo ou não, a gente vê que muitas equipes fizeram por obrigação. E a gente vê que não é um trabalho legal, que é um trabalho muitas vezes mal feito, falta de dedicação às atletas, suporte. E a Ferroviária a gente vê totalmente o contrário. Tanto que ano passado tinha sido considerado o melhor departamento do futebol feminino. E esse ano está em segundo lugar. E o primeiro é o Corinthians, né? Então, é um time gigante.
que teve muitas dificuldades na temporada passada, tal, mas ainda foram as vice-campeãs do Campeonato Paulista, e isso é muito importante. Esse ano, para abrir com chave de ouro, já começaram ganhando a Libertadores de 2020, sob o comando da nova técnica, né, da Lindsay Camila, uma mulher incrível também. Eu já ouvi um podcast dela há muito tempo atrás, ela falando de por onde ela já passou, já treinou o Lyon, o maior time feminino brasileiro, treinava as categorias de base, maior time feminino do mundo. Falei errado, gente. E a gente vê que é uma mulher que vem para ganhar títulos mesmo. A gente tem até um vídeo no canal falando dela, né, que foi a primeira mulher treinadora a conquistar a América. Então eu acho que isso é só o começo, que ela vem arrumando muito bem o time da Ferroviária, ainda mais com esses novos reforços que o time recebeu. Eu acho que a Ferroviária também vem para brigar, vem como um dos favoritos, como você falou, para brigar por esse título brasileiro. E a gente fala do Corinthians, né, como uma grande equipe que começou a se tornar, que desvinculou, né, a parceria que tinha com o Audax no ano de 2018. E eu acho que isso foi muito importante, porque era um time que tinha potencial para isso e começou a ser muito vitorioso. É a mesma coisa da Ferroviária, um time que a gente vê que está investindo e vem tendo grande resultado, porque a gente precisa investir para ter grande resultado. Não adianta a gente cobrar algo de um time que não tem investimento. Eu acho isso muita palhaçada, como eu vejo às vezes muita gente no Twitter e tudo mais. Mas meu time feminino não ganha nada, por que eu vou assistir não sei o quê? Mas a gestão não investe. Então, não tem como, sabe? Eu acho isso uma palhaçada. E também acho que a atual campeã do Brasileiro, né, fez uma campanha no passado inexplicável, maravilhosa. Que delícia assistir o Corinthians feminino jogar em campo, né? O entrosamento que as atletas têm entre si. Eu acho isso muito maravilhoso. O trabalho do Arthur Elias é incrível. E esse ano também vem para brigar. Eu acho que são 4 times para mim assim que vão estar assim, lá no topo. Corinthians, Ferroviária, Avaí Kinderman, Palmeiras. E também vem esses 2 que a gente estava falando mais no início, que é o Grêmio e o Internacional. Eu acho que são uns times que vão se farpar bastante aí, vão disputar bastante, vão fazer jogos maravilhosos. E o que a gente pode fazer agora é só esperar, né, para ver esse show. Eu gostei que a Flávia, ela não falou que ninguém vai cair, né? Todos os times, ela falou que ou vai ganhar pelos 8 primeiros lugares ou de tabela. Tá Bom, certo. Todo mundo tem as mesmas chances, o campeonato não começou, né, Flávio? Sim, eu ainda não vi o entrosamento das equipes para me estar falando. Certo. Vamos esperar, né? Não, tá certo, tá certo. O Fred que é corneteiro mesmo, não escuta ele não. Mas só para a gente terminar falando do Corinthians, cara, é absurdo o que esse time do Corinthians vem fazendo. A gente comentou muito a respeito da Libertadores que o Corinthians fez, uma campanha que não tem explicação, é só futebol mesmo para explicar um time que faz 35 gols, toma um e não é campeão, E né? é eliminado. Porque Ai, gente, que tristeza. E assim, é umas coisas que você não entende, né? E agora contando uma outra coisa que eu nem comentei no vídeo da Libertadores, eu tenho alguns amigos meus colombianos que torcem para o América de Cali e na hora que foram jogar com o Corinthians, ninguém acreditou que o time classificou e do jeito que foi a classificação, de tão absurdo que foi a história da competição, né? E é óbvio que você vê os números desse time, você coloca isso em comparação ao restante do campeonato, sai como favorito, para mim, juntamente com a Ferroviária, acho que até mais do que a Ferroviária, para ser campeão esse ano de novo do Corinthians. Pelo todo o trabalho que tem sido montado por aqueles lados, desde a saída do Audax, né, a criação de um time próprio, é um dos times mais bem estruturados e que vem montando times muito bons. Para mim, é o favoritaço para ser campeão brasileiro de novo. Ai, sem dúvidas. E se a gente ainda leva em consideração que foi um time que não sofreu um grande desmanche. Para mim, um dos maiores desfalques do Corinthians esse ano foi a goleira, né? A Lelê, que estava com a gente já há muito tempo. Então, querendo ou não, isso fez muita falta. E desde o primeiro jogo do Corinthians e do América de Cali, que foi assim na fase de grupo, o Corinthians ganhou por 3-1. Mas elas seguraram o primeiro tempo inteiro sem tomar gols, e só no segundo que saiu esses 3 gols, né? Então a gente viu que era uma equipe que estava muito focada também. Eu já sabia que não seria um jogo fácil,
Só que eu não imaginava que a gente seria eliminado dessa forma. Só que eu acho que quando a América fez aquele gol, foi tudo para as meninas. E eu não que eu tava desacreditando do Corinthians, né? Tava torcendo muito demais para a gente se classificar nos pênaltis. Só que o Corinthians, infelizmente, não é um time que tem uma boa atuação assim em pênaltis, pelo histórico assim recente que a gente vem tendo. E acabou acontecendo isso. E também acho que foi uma grande pressão para a goleira, a Tainá. Eu gosto muito dela, eu adoro o trabalho dela, admiro muito e creio que agora ela como titular vai evoluir cada vez mais. Só que, tipo, ela praticamente assumiu a titularidade agora na Libertadores. E você já pegar uma decisão de pênalti para levar seu time para a final, eu acho que isso é um peso muito grande. Querendo ou não, isso também conta bastante. Mas a campanha que o Corinthians fez foi surreal. Realmente, o fator psicológico muda bastante o jogo. É o que você falou, quando o time tá amassando todo mundo, toma um gol de empate no final e aí o pessoal se perde no psicológico, mas acontece, faz parte do esporte, né? Se fosse dar o óbvio, o futebol seria bem sem graça. Verdade. E para fechar aqui o vídeo, já que a gente não quer queimar ninguém, não, vamos falar aqui cada um acha que vai chegar nas quartas de final. Então vamos escolher os 8 times, não necessariamente na ordem, mas os 8 que vão chegar. Depois a gente vê lá na frente se a gente errou, se a gente passou vergonha, se a gente acertou. Vou começar a falar aqui, né, antes que eu faça mais uma crítica. Para mim, que vai bater quartas de final, obviamente, Corinthians e Ferroviária e Avaí Kinderman tá na frente dos outros times, então acho que tranquilamente nos 8 primeiros lugares. Palmeiras e São Paulo, aí já dá 5. O Grenal, a dupla do Rio Grande do Sul. E o 8º vai ser o São José, porque foi uma jogadora do São José que foi para entrevista para a gente, então São José vai ficar para mim com mais uma vaga. Cara, eu acho que o meu chute vai ficar muito parecido com o do Fred. Acho que realmente Corinthians e Ferroviária saem na frente, não tem o que falar. São as 2 equipes favoritas. Palmeiras e São Paulo, também, como a gente já conversou, vem investindo bem. Acho que não seria difícil, não seria nenhuma surpresa voltarem a passar para o mata-mata. Já passaram uma vez no ano passado. Acho que a continuação do trabalho valorizaria essa classificação. O Grenal também não me surpreenderia chegar. Já são 6, né? Faltariam 2 agora? Não, falta dois, tá certo. Faltam 2, né? Eu sou ruim de conta, Flávia, me desculpe, até porque eu sou de humanas, mas eu colocaria nessas 2 vagas. Eu colocaria nessas 2 vagas que faltam o São José, por conta da Bea, que fez a entrevista pra gente, força São José. E eu acho que o Santos, apesar dos pesares, ainda é um time interessante, de repente conseguiria pegar essa 8ª vaga. Vou começar. Gente, eu acho que nossas quartas aí vão ficar iguaizinhas, o time vai mudar. Mas eu começo com Corinthians, Avaí Kinderman, Ferroviária, Palmeiras, o Internacional, Grêmio e esses 2 últimos para mim que tá sendo mais difícil, sabe? Mas analisando bem a tabela, os reforços que cada um dos times trouxe, ai, gente, realmente está bem complicado. Mas eu vou apostar no Napoli. Eu acredito que vai ser um dos times que vai estar lá. Eu aposto no Napoli e no Minas Brasília. Olha só, então temos alguma coisa diferente aqui. Então, todo mundo apostou no trio de São Paulo, né? São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Isso daí todo mundo colocou. Todo mundo colocou a Ferroviária, porque, né? Pelo amor de Deus, a campeã Libertadores. E aí começam as divergências, né? Porque o Matheus não colocou o Avaí Kinderman, eu e a Flávia colocamos, mas depois a gente faz aí, depois a gente pega isso, que ia ficar confuso aqui fazer tudo de cabeça. Mas temos diferenças, vamos ver quem acerta aí mais times. Vamos ver como é o nosso conhecimento, daí, né? Daí vai, tipo... Quando acabar a fase de pontos corrida, eu quero voltar aqui para a gente ver quem acertou, para ver o time que caiu, que não caiu. Não, beleza, a gente vai até um recorte desse vídeo e bota só aqui pra gente passar vergonha e falar, olha só. Beleza, então. Gostei. Você vai tá completamente convidado aí assim que passar a fase de grupo, a fase de pontos corridos para você vir aqui de novo para a gente comentar já analisando as quartas de final.
E, meu, muito obrigado por ter vindo, Flávia. A gente fica muito feliz de ser aceitado o convite. É muito legal ver páginas que são totalmente dedicadas ao futebol feminino. Isso ajuda, inclusive, a gente, porque o esquema tático é focado, querendo ou não, é mais o futebol masculino. Mas a gente também gosta de acompanhar o feminino. E é legal trazer pessoas que sabem tudo de lá, que trazem informações que nem a gente conseguiu achar. Ai, quem me dera, gente. Ainda tenho muito para chegar no topo, assim, mas eu amo fazer isso. E, Matheus, considerações finais. Flávio, primeiro eu queria agradecer novamente a presença, muito obrigado, é uma delícia ter você aqui com a gente. Espero que não seja o último vídeo. Já estamos aqui marcados de fazer a volta, né, do pré-mata-mata. E vamos ver, né? A gente acho que abordou tudo aqui, né, Fred? Demorou. Mas no mais, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Siga a gente nas redes sociais, tudo. Siga a Flávia também, vai estar aí na descrição as redes dela. E é isso, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês, batendo esse papo, ainda mais falando de um assunto que eu amo, que é o futebol feminino. E eu quero aprender muito mais sobre a modalidade. Eu quero estar sempre podendo trazer notícias, vídeos e tudo mais. Infelizmente, o tempo não é muito grande. A gente trabalha, a gente sabe como é difícil trabalhar e trazer conteúdo, mas eu creio que aos poucos tudo vai melhorando. E agradeço muito mais uma vez por estar aqui e espero vir outras vezes para cá, porque eu adorei bater esse papo com vocês. E se não me lembrarem, eu lembro vocês, tá? Quando chegar no mata-mata, eu já vou me autoconvidar de novo para vir para cá, porque eu quero que a gente bata esse papo novamente. E pessoal também segue bastante eles. Entra lá também na nossa página, não falta nelas, e também no meu perfil pessoal, porque é só futebol. Beleza. Bom, Flávio, novamente, muito obrigado. Não vou ficar repetindo os agradecimentos, então vou usar uso as palavras do Coutinho como as minhas. E, gente, sigam elas na rede social. Vai estar aqui o Instagram pessoal e o Instagram do Falta Nelas para vocês. Siga o Esquematagem nas redes sociais. A gente sabe que vocês não seguem, porque a gente viu que mais da metade das nossas visualizações é de não inscritos. Vocês são todos sem vergonha. Tá de olho. Então, a gente faz tá de favor, olho em vocês. se inscreve no canal, ajuda nós aí. E é isso. Inclusive, deixa suas perguntas aí para a Flávia, né? Porque a gente pode até antecipar a visita dela. Se tiver bastante pergunta do futebol feminino, a gente até antecipa no meio do campeonato para vir responder alguma coisa para a gente. Mas é isso, gente. Até a próxima. Falou!